Irmãs, agora na santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs, que está à escuta agora do programa Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, ó Deus. E quem vos saúda agora, nessa doce paz do Senhor Jesus, é a tua irmã em Cristo, Adriane Santos. Mais uma manhã de quarta-feira, manhã bastante chuvosa, aqui em Aparecida de Goiânia. Neste exato momento chove, né? Aqui no Pontal Sul, no estúdio A, diretamente aqui da sede do Pontal Sul. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nesta manhã nós vamos estudar um pouquinho acerca dos deveres dos pais e dos filhos dentro de um lar. No estudo anterior eu trouxe a vocês acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca da santificação, e nesta manhã eu preparei um estudo acerca deveres de filhos e pais dentro do lar. Algo que encontra-se bastante bagunçado, né, irmãos e irmãs? Os filhos dentro do lar, sem regras, sem limites, muitas vezes parecendo mais os pais do que os filhos. E nós vamos ver nesta manhã o que a palavra de Deus traz para nós acerca destes acontecimentos. Porque, segundo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada nos ensina que a educação das crianças é responsabilidade dos pais. E mais do que isso, não é simplesmente um conselho, mas é uma ordem de Deus, que nós venhamos a educar os nossos filhos, a ensinar os bons modos aos nossos filhos, a ensiná-los o caminho em que ele deve andar, para que até quando for velho, não venham eles se esquecer daquilo que aprenderam dentro de teus lares. Então esta responsabilidade o Senhor confiou ao pai e à mãe: educar, ensinar, exortar, repreender a criança da forma a qual for necessário. Bom, o Senhor nos deu os nossos filhos, ainda bebês, ainda pequenos, para aprender, porque quando eles vêm ao mundo, eles nada sabem, são inocentes. O Senhor nos deu com uma mente pura, né? O Senhor deu os nossos filhos com uma mente pura, ou seja, apta para aprender. E para aprender, tem que ter aqueles que ensinam. E essa tarefa o Senhor deu aos pais, marido e mulher, pai e mãe, ensinar o pequenino o caminho em que ele deve andar, para que até quando for velho ele possa se lembrar dos conselhos de tua mãe, do conselho de teus pais, e saber que desde o início de tuas vidas, os teus pais zelaram pelo teu melhor. Porque muitos hoje ignoram a palavra de Deus e criam os teus filhos da tua própria maneira. E consequentemente, futuramente, colhe frutos ruins por desprezar os conselhos, as instruções e os mandamentos do Pai, que é o nosso próprio Deus. Quantas vezes os pais evitam ou relutam
para não educar seus filhos, deixando teus filhos de qualquer maneira, e muitas vezes acreditando que isto é amar. Quantos pais e quantas mães retiraram a disciplina de teus filhos porque alegam amar? Não, eu não tenho coragem de castigar porque eu amo. Não, eu não tenho coragem de dar uma varada porque eu amo. Não, eu não tenho coragem de repreender porque eu amo. E deixa os filhos de qualquer maneira, aprendendo maus modos, sem ter ninguém para os repreender. E esse dever, esta missão, o Senhor concedeu aos pais. E mais do que isso, Ele vai requerer de cada mãe e de cada pai a responsabilidade que Ele entregou em tuas mãos de ensinar o teu filho. E como eu disse a vocês, Ele nos entregou as crianças tão indefesas, com tuas mentes limpas, puras, para que pudessem aprender. E os primeiros contatos das crianças é diretamente com os pais. Aprendem a andar, aprendem a falar. E quem acompanha tudo isso é os pais, as primeiras palavras. Tudo os pais estão ali acompanhando. E é por isso que o Senhor deu o dever aos pais de educar os teus filhos, porque ali os pais presenciam os primeiros momentos, as primeiras evoluções na vida da criança. E o Senhor quer que desde cedo a palavra de Deus seja válida dentro dos lares, para que nossas crianças possam aprender a temer, a obedecer ao Senhor Jesus, ao Senhor nosso Deus. Porque a palavra de Deus é luz, é vida, é lâmpada para os nossos pés. E em todas as áreas da nossa vida, nós devemos aplicar a palavra de Deus como base. E nós devemos ensinar aos nossos pequeninos tudo o que nós temos aprendido da palavra de Deus. Vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e conselho do Senhor. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos, antes criai os teus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, aqui no livro de Efésios, traz para nós, pais e mães, a responsabilidade de ensinar os nossos filhos a palavra de Deus. Nós vemos que cada um tem o seu papel dentro do lar. A esposa, o esposo, os filhos, cada um tem o teu papel. E uma vez que um tenta usurpar a tarefa do outro, o lugar do outro, já começa bagunça, ou seja, esposa no lugar de esposa, filhos no lugar de filhos e esposos no lugar de esposos. A cada um o Senhor deu uma tarefa, a cada um o Senhor deu uma missão. E quando o ser humano tenta passar por cima das regras de Deus, então começa a bagunça dentro do lar, a desorganização dentro do lar. Então, base para nossas vidas, para uma vida feliz, é a palavra de Deus. E nós sabemos que todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus irão colher as consequências dos seus próprios atos.
Vejamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que diz assim: que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com perseverança a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Então nós vemos aqui uma ordem direta do Pai, do nosso Deus, sendo passada aos pais terrenos, uma responsabilidade de a todo momento ensinar os nossos filhos a temer a Deus, a reverenciar a Deus, a respeitar as coisas de Deus e a temer a Deus. O Senhor passava essas ordenanças aos teus filhos ali ainda em Israel, para ensinar as crianças acerca dos feitos de Deus, para que elas possam ver o teu imenso poder, a tua imensa misericórdia, mas para que elas também pudessem aprender o como o nosso Deus se entristece quando há transgressão contra a tua palavra. O quanto o nosso Deus castiga também quando há transgressão a tuas palavras. Porque nós sabemos que assim como Deus é amor, o nosso Deus também é fogo consumidor. E muitos pregam e falam somente do amor, mas não fala acerca das consequências que podem trazer à vida do homem a desobediência contra a palavra de Deus. Porque o nosso Deus é o Deus que ama o pecador, mas porém é o Deus que desde o início abomina o pecado. E isso nós devemos ensinar aos nossos filhos. Isso nós devemos aplicar a cada dia na disciplina dos nossos filhos, que o nosso Deus requer de cada um que obedeçam a tua palavra, e aquele que desobedecer, com certeza vai arcar com as consequências da sua desobediência. Desde o início, nosso Deus castiga os desobedientes. A palavra de Deus chega até mesmo a falar que a vara da correção, ela é para as costas, do desobediente. Então, aquele que desobedece, com certeza receberá a tua punição. Assim como é o pai que educa o teu filho e lhe pune quando este erra, assim também é o nosso Deus, quando transgredimos contra a tua palavra. Muitas pessoas querem ouvir e acreditar somente naquilo que quer acreditar. Mas a palavra de Deus não é da forma a qual muitos gostariam que ela fosse, mas que porém já está escrita para que nós venhamos obedecer. Porque quem somos nós para ir contra os mandamentos de Deus? Quem somos nós para bater de frente contra as regras deixadas por Deus? Como pode, a criatura falar ao teu Criador, por que é assim, por que me fez assim? O Senhor requer de nós simplesmente que obedecemos a tua palavra. Muitos têm batido de frente com a palavra de Deus, por não concordar com os ensinamentos que nela estão escritos, mas com certeza irão colher
as consequências dos seus atos. Porque a nossa vida, o nosso fôlego, o nosso ar, tudo nós devemos a Deus. Então, ainda que nós olhamos a palavra de Deus e não concordamos com ela, quem somos nós para rebater? Aqui estamos simplesmente para obedecer, porque a obediência irá trazer para nós alegrias eternas, futuras. Mas aquele que rebater e não aceitar a palavra de Deus, com certeza irá colher as consequências dos seus atos. Porque o nosso Deus não perdoou nem os anjos que pecaram contra ele, mas antes receberam a punição do teu erro. E quantas pessoas têm discordado da palavra de Deus, achando que o teu modo de agir ou de pensar é mais certo e correto do que a palavra de Deus? É por isso que o mundo encontra-se nesta bagunça que está hoje. Porque o ser humano não quer obedecer. O ser humano não quer se sujeitar às leis de Deus. Sendo que a própria palavra nos ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para o diabo fugir da nossa vida, do nosso lar, da nossa família, nós temos que sujeitar a Deus, obedecer, porque o homem somente consegue compreender as coisas com um olhar carnal, com um olhar emocional, mas o olhar do nosso Deus, o saber do nosso Deus, a inteligência do nosso Deus vai muito além do que nós podemos imaginar. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. E nem os caminhos de Deus os nossos caminhos. Então, embora para o homem o desobedecer seja mais fácil, sempre irá trazer consequências futuras à desobediência. E Deus colocou o pai e a mãe para ensinar os teus filhos e não ser ensinado por eles, né, irmãos? Igual hoje, muitos lar encontra-se uma bagunça porque a mulher fala mais alto do que o marido, os filhos falam mais alto do que teus pais, e Satanás está ganhando êxito. Satanás está entrando nos lares, causando muita destruição, porque muitos não querem agir de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus ensina que o marido é o cabeça do lar, e ensina que os filhos devem respeito aos teus pais, e que os pais têm que requerer esse respeito dos teus filhos. Mas hoje muitos não obedecem a palavra de Deus e deixa que os teus filhos gritem, mandem dentro do lar, sendo que esta tarefa foi dada aos pais. Hoje muitos lares já é difícil definir quem são os pais e quem são os filhos. E isso não é do agrado de Deus, porque a cada um o nosso Deus deu o seu lugar, a sua tarefa e a sua responsabilidade. E o pai e a mãe que se recusam a disciplinar o teu filho está indo contra a palavra de Deus. Quantos filhos hoje, ainda crianças, já batem no rosto de teus pais e nada acontece?
gritam com teus pais e nada acontece. Está uma bagunça, irmãos. Mas esta bagunça está sendo causada porque o homem quer lutar contra as coisas de Deus. Quantos pais que quando a mãe vai educar os filhos, entram na frente, e assim a mãe, quando o pai vai educar, um se opondo ao outro, não aceitando que corrijam os teus filhos. E o nosso Deus não nos ensinou desta maneira. E com certeza, o pai que impede a mãe de educar e a mãe que impede o pai de educar seus filhos, vai ser responsabilizados pela perda dos teus filhos. Porque a palavra de Deus traz para nós, ali no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 6, instrua a criança com os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, ela não se desviará deles. Ou seja, Provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho que ela deve andar, segundo os objetivos que você tem para ela futuros. É nisto que você tem que ensinar ela. Ou seja, se você quer que teu filho ou tua filha futuramente sejam ministros da palavra de Deus, você tem que ensinar para ela a palavra de Deus. Se você quer que teu filho ou tua filha seja um cidadão, uma cidadã de bem, então você vai ter que ensinar para ela que a vida tem regras, a vida tem limite. Você vai ter que ensinar para ela a obedecer. Porque nem sempre a vida é como nós gostaríamos que ela fosse. Mas nós temos que aprender e assim ensinar que nós devemos a cada dia temer a Deus, guardar os seus mandamentos e passá-las adiante de geração a geração. De pai para filho, de filho para neto e assim por diante, né, irmãos? De vô para neto. A palavra de Deus tem que ser passada para que não venha a ser totalmente esquecida. No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Jesus Cristo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui traz para nós, apóstolo Paulo, instruindo a Timóteo acerca da palavra de Deus. E ele colocou em questão: olha, Timóteo, você conhece as Sagradas Escrituras desde a tua infância. Agora, porém, aplica, né, aquilo que você aprendeu, viva aquilo que você aprendeu, obedeça aquilo que você aprendeu, porque a obediência te trará a salvação mediante a fé em Jesus Cristo. Ou seja, não é simplesmente saber, mas é aplicar a palavra de Deus. Não é simplesmente conhecer, mas é a obediência à palavra de Deus que vai nos levar ao encontro do Pai. Porque a palavra de Deus diz: não sejais somente ouvintes, mas praticantes do Evangelho. E aqui nós vemos essas palavras sendo confirmadas na vida de Timóteo, porque desde criança nos dá a entender aqui que Timóteo foi ensinado acerca da palavra de Deus. Timóteo foi ensinado em um lar cristão,
e mais tarde estes ensinamentos a qual recebeu dentro do teu lar deu frutos para Cristo. Porque nós vemos que quando o apóstolo Paulo estava prestes a partir para Jesus, ele colocou nas mãos de Timóteo a missão de continuar a ensinar aquilo que ele tinha aprendido. Ou seja, desde a infância, Timóteo foi ensinado a temer a Deus, a honrar a Deus, a reverenciar a Deus e a obedecer a palavra de Deus. E, consequentemente, quando ele se tornou um homem, o que ele aprendeu dentro do teu lar rendeu frutos para Cristo. Então, se nós queremos, irmãos e irmãs, que os nossos filhos sejam futuramente abençoados por Deus, começa dentro do lar. Primeiramente, ensinando o teu filho a te obedecer, a te respeitar, porque isso também é mandamento de Deus. Isso também é ordem de Deus. Então você tem que aplicar aos teus filhos todos os ensinamentos do Pai. E não deixar que o teu filho passe por cima das tuas regras. E não deixar que os teus filhos passem por cima das tuas ordens. E não deixar que os teus filhos mandem dentro da tua casa. Porque este direito o Senhor deu a você, pai, e a você, mãe. Então, nada de deixar que a última palavra seja a dos teus filhos. Não, de forma alguma. A última palavra é do pai e da mãe. Tem que ensinar os filhos a ter regras, a ter limites, para que futuramente eles não venham a ser pessoas devassas, pessoas libertinas, a qual não aceita regras, a qual não aceita instruções, a qual não aceita limites, porque muitas vezes isso vem da criação dos pais. Quantas vezes que uma criança chora e o pai acaba fazendo gosto do teu filho, da tua filha, ainda que seja o errado? Quantas vezes os pais agradam aos teus filhos, mas desagradam a Deus? Desobedecem a Deus. E a palavra de Deus diz que todas essas ações terão as suas consequências. Quantas pessoas não querem mais educar os teus filhos, dizendo, não, bater não resolve, né? Não adianta corrigir porque não resolve. E quantas pessoas têm usado vidas de outras pessoas para desobedecer a palavra de Deus? Como assim? Ah, mas o filho da fulana apanhou tanto, né? E mesmo assim não deu frutos bons. Ah, mas outra pessoa lá foi corrigido assim na disciplina e mesmo assim hoje virou o que não devia virar. Então eu não vou corrigir o meu filho, eu não vou bater no meu filho, eu não vou disciplinar, eu não vou corrigir, porque isso tudo não resolve. E tem ido contra a palavra de Deus. Irmãos, melhor é obedecer a Deus do que a voz do próprio coração. Melhor é pegar conselhos bíblicos do que pegar conselhos de ímpios. Porque uma vez que você obedece a palavra de Deus, você está lavando as tuas mãos diante de Deus. Mas quando você desobedece a palavra de Deus, quem é você para requerer algo de Deus depois?
Porque muitos lutam contra a palavra de Deus. E quando as coisas estão fora de controle, dobra o teu joelho e diz: Deus, eu quero uma providência, o que eu fiz para merecer. A minha filha está desta maneira, o meu filho está desta maneira. Olha, irmãos, se você educou conforme a palavra de Deus, você pode sim, com a ousadia do Espírito Santo, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, eu segui a tua palavra, eu obedeci os teus ensinamentos. Então eu peço ao Senhor uma providência na vida do meu filho, na vida da minha filha, porque eu o tenho ensinado segundo as tuas palavras. Então, com toda a ousadia do Espírito Santo, você pode pedir, se humilhar a Deus pela libertação do teu filho, da tua filha. Mas se, porém, você não aplicou a palavra de Deus na vida do teu filho, quais serão os argumentos que você poderá usar para com Deus no momento de tribulação? Quais serão os argumentos que você poderá falar com Deus no momento difícil? Porque todo homem e toda mulher, quando as coisas vão mal, imediatamente eles se lembram de Deus. Ainda que se dizem incrédulos, quando as coisas fogem do controle do homem, então começam a buscar o socorro de Deus. Então eu te pergunto, e se você, irmão e irmã, que conhece a palavra de Deus e preferiu não obedecer, porque preferiu colocar os desejos do teu coração em primeiro lugar, como você terá coragem de se dirigir a Deus? Você vai ter que reconhecer a tua falha. Então melhor é a obediência do que o sacrifício. Vamos obedecer a palavra para que através da obediência o nosso Deus possa se compadecer das nossas causas, das nossas aflições. Porque é claro que nós não estamos escapes da aflição deste mundo. Porque a própria palavra de Deus chegou a dizer: filhinhos, no mundo tereis aflições. Então nós não estamos escape. Mas quando nós estamos em obediência à palavra de Deus, a todo tempo nós temos intimidade para falar com Deus, pedindo ao Senhor uma intervenção divina. Porque sujeitando a Deus e resistindo ao diabo, ele fugirá de vós, fugirá de nós. Então, vejamos aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3. Efésios, capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito sobre a face da terra. Olha, irmãos, então se você quer que teu filho tenha uma vida abençoada por Deus, uma vida próspera, né? Por Deus, em todas as áreas. Se você quer que teu filho tenha vida longa nesta terra, desde criança, você tem que ensinar a ele a te honrar, o certo e o errado. Porque como as crianças aprenderão se não houver quem ensine? Como as crianças saberão que estão erradas se não houver quem as repreenda? Então, querer bem para os nossos filhos não é passar a mão quando eles estão errados, mas mostrar para eles
os teus erros e fazê-los reconhecer que aquele ato, aquele gesto, aquela palavra está errado. E muitas vezes, educação, a disciplina, envolve sim a correção com a vara. A Bíblia diz que aquele que não corrige, aquele que não castiga teu filho é porque não ama. Então o pai e a mãe, quando disciplina o teu filho com a vara, é um verdadeiro sinal de que ama o teu filho. Porque se você ensinar o teu filho, os dias dele vão se prolongar sobre a face da terra. Mas se porém você não ensina, mas deixa o teu filho te bater, deixa o teu filho gritar, deixa o teu filho te desrespeitar, então você mesmo, mãe, pai, está entregando o teu filho na mão de Satanás para que Satanás venha o matar e o levar às profundezas do inferno. Então amar o filho não é acobertar o teu erro, mas fazê-lo reconhecer que isto desagrada a Deus. Que isto não é vontade de Deus e nem tampouco a tua. Porque, embora muitos pais evitam corrigir os teus filhos, eu tenho certeza que nenhum vai se alegrar quando receber uma mão no rosto, ou quando repreender e de volta receber um palavrão. Nenhum pai vai se alegrar, ainda que deixe passar impune, mas com certeza não vai se alegrar, porque o pai e a mãe que ama, ele não quer mal ao teu filho, mas ele quer o bem. Então, se ele quer o bem, ele tem que ensinar ao filho as regras e os limites que a palavra de Deus nos impõe. Vejamos aqui em Efésios, capítulo 12, versículo 9, que diz assim: além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigir e não os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais a Deus para vivermos? Nesse versículo você vê então que é direito, dever, obrigação dos pais corrigir os teus filhos para que estes venham o reverenciar, ou seja, o respeitar. Então a correção para se manter o respeito, irmãos e irmãs, pais e mães, é inevitável. Infelizmente, a astúcia está ligada ao coração da criança. E se você não a fustigar com a vara, estas astúcias o seguirão pelo resto de sua vida, trazendo-lhe consequências maiores. Porque pai e mãe muitas vezes não educam dando lugar para que outros o façam. Porque uma vez que o pai e a mãe não educam teus filhos ainda crianças, mais na frente vai ter pessoas que os façam lembrar que existe limite, existe regras. Então, se você quer livrar o teu filho de aprender da pior forma, que a vida tem regras e limites, ensina a ele dentro da tua casa com bases na palavra de Deus. Vejamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 7, que diz assim, Hebreus 12, 7, suportem as correções, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o pai que não disciplina seu filho?
Então aqui nós vemos mais uma colocação, a qual a palavra de Deus nos traz, que é dever do pai corrigir os teus filhos. Existem as regras da vida, as regras dos pais e as regras de Deus. Tudo nesta vida é regra, regra em cima de regra. Então, se você não ensina o teu filho a respeitar as regras, cedo ou tarde ele vai aprender da pior maneira. Então, a melhor pessoa para corrigir é o pai e a mãe, que ainda ensina com amor. Porque lá fora não há piedade, não há amor, não há misericórdia, somente maldade. E os pais não castigam o filho por maldade, mas castigam por amor. Então nós devemos a todo tempo não deixar que cada papel venha a ser invertido dentro do lar. Os pais têm que ensinar os teus filhos a lhe respeitarem, a lhes reverenciarem. Assim tanto, ainda mais a Deus. Né, irmãos? Provérbios, capítulo 13, versículo 24, diz assim: quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não se recusa a discipliná-lo. Observa bem, como eu disse a vocês, o amor não é deixar os erros passarem impune, mas é fazê-los reconhecer os teus erros. Pois se você não castiga, se você não disciplina, é porque não ama. Porque se você ama o teu filho, você vai saber que se você não fizer hoje, outros o fará amanhã e de uma maneira mais dolorosa. Porque a correção do mundo gera a morte, mas a correção com amor leva à vida, aumenta ainda mais os anos de vida. Então observe bem, quantas vezes os avós querem impedir que os pais corrijam teus filhos, né? Nós vemos muito caso dessa maneira, a qual os avós entram ao meio para que os pais não venham corrigir os teus filhos. Ou às vezes os pais alegam tanto amor pelos teus filhos que não têm coragem de pegar numa vara para o disciplinar. Mas porém a palavra de Deus diz que isto não é o verdadeiro amor. Porque o verdadeiro amor, ele não vê somente o agora, mas ele vê também o futuro. O verdadeiro amor, ele quer bem não somente neste momento, mas em todo o tempo. E o pai e a mãe que corrige o teu filho e disciplina, é porque não quer ver ele perecendo amanhã pelas mãos de bandido, nem tampouco por mãos de polícia. Dias atrás, eu vivi uma situação a qual me chamou assim bastante atenção e esta palavra me fez lembrar. Estava eu resolvendo alguns assuntos pessoais acerca de escola, né, do meu filho. E fomos ali em busca de uma vaga no conselho tutelar. E quando nós conversávamos ali com a conselheira daquele lugar, chegou um outro rapaz, outro conselheiro do conselho, e contava para aquela mulher que nos atendia: olha, meu vizinho foi lá em casa e ele me procurava e me ameaçava. E aquela conselheira perguntou por quê.
E ele disse assim, é porque a polícia foi lá na casa dele ontem, de um adolescente de 15 anos, e o bateu muito, muito, muito. Quase o matou de tanto bater. Então eles foram na minha casa atrás de mim, pensando que foi eu que chamei a polícia, porque eles sabem que eu mexo com essa área de conselho tutelar. E como aquela criança vivia praticando atos, né, infracionais, então eles pensaram que fui eu que chamei a polícia. E foram lá em casa me ameaçando. E eu explicava para eles que eu não tinha parte naquilo. E eu, ouvindo aquela conversa, analisei palavra por palavra o que aquele homem dizia. E quando ele se retirou daquela sala onde eu estava, eu olhei para a conselheira e disse assim para ela: interessante, muitos estão buscando leis para nos impedir de educar os nossos filhos, o que é mandamento de Deus. Quantos estão tentando nos proibir de educar os nossos filhos, de modo que às vezes uma palmada, muitos já chegam a ameaçar, vá denunciar, porque não pode mais bater, não pode mais isso e aquilo. E eu falei para ela, então acho interessante, porque eles proíbem nós, as próprias autoridades querem proibir nós de educar os nossos filhos, de disciplinar os nossos filhos com amor. E simplesmente um policial vai na casa deste jovem e o bate desta maneira, a ponto de quase matar. Os pais não podem, mas aí a polícia pode e nada acontece. Porque nós sabemos que é assim. E aquela conselheira olhou para mim e disse: olha, eu sou contra esta lei. Os pais têm sim o direito de educar os teus filhos, porque os pais ensinam, educam, polícia mata. Eu falei verdadeiramente. Eles querem nos proibir hoje de educar os nossos filhos, mas porém amanhã eles matam e ainda diz que é porque os pais não soube educar, que vai educar porque os pais não foram capazes de educar. Então nós vemos as leis muitas vezes indo contra o evangelho e muitas pessoas lutando para que tais leis sejam aprovadas em contradição com a palavra de Deus. E é por isso que eu disse a vocês que se você não educa hoje com amor, amanhã outro o fará da pior maneira, sem amor, sem misericórdia. E mais nos vale obedecer a Deus do que a homens. Mais nos vale ouvir as instruções de Deus do que as instruções dos homens. Não vamos deixar a palavra de Deus inválida, não. Mas vamos fazer ela valer em nossas vidas a cada dia. Ainda que padeçamos perseguições, mais vale obedecer a Deus do que a homens. Porque todos que foram fiéis a Deus no passado passaram perseguições. E quantas vezes hoje, em muitas famílias, os próprios familiares se levantam contra os pais e as mães, a qual querem o melhor para o teu filho. Igreja, eu não digo espancar, mas corrigir, castigar, disciplinar é mandamento de Deus. A última palavra dentro de um lar são dadas pelos pais, nunca pelos filhos. Porque esta não é a vontade de Deus dentro de um lar.
E uma vez que homem e mulher, pai e mãe aceitam isto, eles não estão se sujeitando às leis de Deus. E se eles não se sujeitam, então Satanás não fugirá de dentro do teu lar. Porque a palavra de Deus ensina: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então nós devemos resistir todas as leis que são contrárias ao Evangelho e obedecer a palavra de Deus. Provérbios 23, capítulo 13, melhor dizendo, Provérbios 23, versículo 13 e 14, diz assim: não retires a disciplina da criança, pois fustigando-a com a vara, nem por isso ela morrerá. Castigue-a com a vara, e assim o livrará da sepultura. Outras Bíblias diz inferno, livrarás do inferno. Então observe bem, não retires a correção da criança, a disciplina, pois castigando ela com vara, quando for necessário, nem por isso ela morrerá. Tu castigarás ela com a vara e o livrará da sepultura. Que eu disse a vocês, se não se educa hoje dentro de casa, outros o fará amanhã da pior maneira. E Deus nos deu a direção em tua palavra para que isto não venha acontecer em nossas vidas. Porque é claro que a perda de um filho é muito dolorosa, principalmente aos pais. Todos os familiares sentem, claro, mas a perda de um filho é mais dolorosa para um pai e para uma mãe. E a palavra de Deus nos orienta para que isto não venha acontecer dentro da nossa casa. É necessário castigo, é necessário disciplina, é necessário regras, é necessário limites, para que futuramente ele não se torne um jovem devasso, libertino, sem limites, sem regras. As regras se aprendem dentro de casa. E os pais têm que fazer valer a tua palavra. Porque se você não faz valer a tua palavra, amanhã os filhos não irão querer respeitar as leis da sociedade, né? E vai estar roubando, matando, porque ficaram sem limites, ficaram sem regras, ficaram libertinas, devassas, de modo que não se sujeitam-se a ensinamento e a regra alguma. Então, enquanto ainda é tempo, irmãos e irmãs, ouçam a voz do Espírito Santo de Deus e não faça valer a voz do teu coração, porque a voz do coração sempre leva o homem e a mulher à ruína, à perdição. Mas, porém, a palavra de Deus nos leva à vida e à vida com abundância. Vejamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: ouçam, meus filhos, a instrução de um pai, estejam atentos. Livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 1. Então nós vemos mais uma vez a responsabilidade do pai sendo confirmada sobre a vida do teu filho, de dar instruções, dar ensinamentos a teus filhos e fazer valer a tua palavra, fazer valer os teus ensinamentos, as tuas regras, para que
eles não venham colher consequentemente a ira de Deus. Porque aquele que desobedece, não honra pai e mãe, terá os teus dias diminuído sobre a face da terra. Então ensina o teu filho enquanto ainda é tempo. Mostra para ele na palavra de Deus, ora, jejuma, peça a Deus direção, mas obedeça a palavra de Deus. É necessário corrigir. Livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 15, diz assim, Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma é a vergonha de sua mãe. Observe bem, a vara da correção leva à sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Então o pai e a mãe que deixa o filho fazer o que quer, está fazendo do teu filho a tua própria vergonha futura, porque futuramente você irá querer falar e ela não mais vai querer ouvir. Mais tarde você vai querer ensinar e ela não mais vai querer aprender, porque o Senhor te deu o teu filho, criança, bebê, com uma mente pura, limpa para aprender. E uma vez que você ensina o que não deve ou deixa-se fazer o que não deve, assim ela vai aprender e focar a tua mente. E pode ser que amanhã ou depois, quando você querer puxar e dominar a situação, seja tarde demais. Quantos pais e mães somente abriram teus olhos da pior maneira? E hoje muitos chegam a dizer, se eu tivesse ensinado, talvez seria diferente. Se eu tivesse castigado, talvez seria diferente. Se eu tivesse imposto limite, talvez isso não tinha acontecido. Porque muitas coisas acontecem na vida dos jovens, porque os pais não aplicam a palavra de Deus e nem executam a tua autoridade. Então vejamos aqui no livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 26. Provérbios 31, 26. Fala com sabedoria e ensina com amor. Então esta palavra traz para nós, pais e mães, ensinar os nossos filhos com sabedoria e amor. A sabedoria vem da palavra de Deus. Porque devemos, digamos assim, ter freio em nossa boca. Falar da forma a qual a palavra de Deus nos ensina. Não terás em tua boca nenhuma palavra torpe. Não xingarás palavrão, né, irmãos? Então você não vai educar o teu filho o amaldiçoando, mas com sabedoria, exercendo a autoridade que Deus te deu, com amor. Quantas mães que lançam tantas maldições na vida do teu filho, xinga de tantos nomes que só o sangue de Jesus para ter misericórdia. E não é isto que a palavra de Deus ensina. Fala com sabedoria, senta, exorta, explica, ensina. E se for necessário a vara da disciplina,
que então venha a vara da disciplina, porque a palavra de Deus ensina que isto é amar. Mas cuidado com a forma a qual você se dirige ao teu filho, porque ao invés de bênçãos futuras, você pode estar lançando maldições na vida do teu filho. Nada de ficar espraguejando, xingando, amaldiçoando, maldizendo. Não, irmãos. Misericórdia. Vamos pedir a Deus sabedoria. Porque tem mãe que não bate, mas que xinga. Tem mãe que não disciplina, mas que grita. Sendo que a palavra de Deus ensina: não retenhas a vara da disciplina, mas não tenha entre vós gritaria, xingamentos, palavras torpes. Então fala com sabedoria, mas é pegar uma vara e disciplinar, do que se dirigir ao teu filho com todo tipo de palavra de maldição. Mas é você castigar do que espraguejar, irmãos. Deus não se agrada. E nós vamos prestar contas a Deus de todas as palavras ociosas que sair de nossos lábios. Palavras impensadas, né? No momento da ira, cala-se. Porque a palavra de Deus diz: ireis, mas não pequeis. Ou seja, Deus sabe que nós somos humanos. Uma hora ou outra, por algumas situações, nós podemos sim nos irar. Mas o Senhor não nos deu o direito de pecar contra Ele no momento da nossa ira. Ireis, mas não pequeis. Então, refreia a tua língua, refreia os teus lábios, refreia a tua boca. Cuidado, porque por tuas palavras tu serás justificado, mas pelas tuas palavras tu também serás condenado. Nada de xingar teu filho de palavrões aos quais nem me convém citar, mas é o que muitas mães têm praticado dentro de teus lares. E o Senhor não se agrada. Castiga, repreenda, disciplina, mas nada de palavras torpes em vossas bocas, porque isso leva maldições à vida de teus filhos. Vejamos aqui no livro de Salmos 78, do versículo 4 ao 7. Salmo 78, versículo 4 ao 7 diz assim: não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louvores feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu lei, e ordenou aos nossos antepassados que ensinem a seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecessem. E também os filhos que ainda nasceriam, e por suas vezes ensinassem a seus próprios filhos. Então eles colocariam suas confianças em Deus e guardariam seus mandamentos. Então, mais uma vez é transmitido aos pais o dever e a responsabilidade de ensinar o teu filho o caminho em que ele deve andar. Ensinar o teu filho as regras e os preceitos bíblicos de geração em geração, sempre falando dos feitos do Senhor, ou seja, ele é misericordioso para com aqueles que, aleluia, ouvem a tua palavra, temem e o reverenciam e o obedecem. Mas, porém, que toda transgressão contra a palavra de Deus haverá consequências dolorosas. Então, aquele que não honra teu pai, aquele que desobedece, aquele que xinga, aquele que maltrata os teus pais, está desonrando e com certeza irá colher consequências dolorosas futuras.
Então ore pelos teus filhos, irmãos e irmãs. Se você ama os teus filhos, orem, mas também ensina a palavra de Deus para que eles não venham a perecer. Ensina a eles o imenso dever a qual Deus colocou em tuas mãos de dominar sobre o teu lar. Pais e mães, a última palavra são de vocês e não dos teus filhos. Fala, ensina, exorta acerca das ordenanças de Deus e dos castigos para os desobedientes, para ver se assim nasce temor em seus corações. Livro de Isaías, capítulo 54, versículo 13. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. Vejam só. Ensina o teu filho a palavra de Deus, para que todos os seus filhos sejam ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de tuas crianças. Pois uma vez que eles forem ensinados, eles irão obedecer. E pelo obedecer, eles alcançarão a paz, não somente nesta vida, mas muito mais após esta vida. Isaías 54, versículo 13. Vejamos agora aqui no livro de Mateus, capítulo 19, 14, que diz assim: Deixem vir a minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus são delas. Crianças inocentes, o reino dos céus são para elas. Então o Senhor deu ao pai e à mãe a missão de os ensinar o evangelho para que elas possam ir ao encontro do Senhor, até mesmo quando envelhecerem, né? Continuarem como crianças, ou seja, sempre prontas a aprender e a executar aquilo que aprendeu. Provérbios capítulo 19, versículo 18 e 19. Provérbios capítulo 19, versículo 18 e 19 diz assim: Castiga teu filho enquanto há esperança, mas não estendas as tuas mãos para o matar. Homem de grande ira tem de sofrer o dano. Tá vendo, irmãos? Castiga teu filho enquanto é tempo, enquanto ainda é esperança. Mas não estendas as tuas mãos para o matar. Ou seja, a correção é necessária, mas a morte, nunca o Senhor deu o direito de matar o teu filho, mas o dever de ensinar. E por que que diz enquanto é esperança? Porque muitos não ensinam enquanto é tempo, e depois, quando é tarde, como o filho não quer mais obedecer, chega até a matar o teu filho. Que são as brigas entre pais e filhos, filhos e pais, filhas e mães. Quantas notícias nós temos visto? De o filho desafiou o pai porque era sem regra e o pai matou. A mãe matou, a filha matou a mãe porque estava sem regras, né? E uma vez que a mãe quis pôr regra, a filha já não mais aceitou e matou a tua mãe. E então nós temos visto o filho matando o pai matando mãe, e tá uma bagunça. A palavra de Deus se cumprindo, né, irmãos? Mas se você não quer ter essa experiência dentro do teu lar, dentro da tua família, castiga teu filho enquanto há esperança, ou seja, enquanto ele aceita aprender, para que isto não venha acabar da pior maneira. Quem fala alto no teu lar é você. A última regra é ditada por você. Porque se você deixar o teu filho o fazer, amanhã quando você querer voltar atrás, pode ser que ele não aceita mais a tua opinião. Pode ser que ele não aceita mais a tua intervenção. E pode acabar da pior maneira. Porque a palavra de Deus diz que Satanás não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor também, porém, veio para dar vida e vida com abundância. Então obedeça
a palavra de Deus para que o teu lar possa fluir vida e vida com abundância. E que Satanás não venha executar a tua tarefa maligna, que é de matar, roubar e destruir. Provérbios 29:17 diz assim: corrige teu filho e ele te dará descanso e trará delícias para ti. Corrige teu filho. A finalidade desse estudo é que esta palavra venha ficar gravada na tua mente e no teu coração. Pai e mãe, corrige o teu filho e ele te dará descanso. Então as promessas de Deus para quem corrige, para quem ensina, para quem castiga, são maravilhosas. Porque aqui atrás você viu, todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de suas crianças. E aqui você viu, desta maneira, em Provérbios 29:17, corrige teu filho, e ele te dará descanso. Então, todas as vezes a qual o Senhor traz uma promessa maravilhosa, ele traz também um mandamento: corrige o teu filho. Provérbios 3, capítulo 12, diz assim: porquanto o Senhor corrige a quem ama, da mesma forma que o pai repreende ao filho, a quem ele quer bem. Então, se você quer o teu filho bem, repreende. E não concorda com os teus erros, com a tua malícia, com o teu pecado, não. Mas repreenda. Através da tua repreensão é que você mostra com as tuas obras que verdadeiramente você o ama e o quer bem. E não quer que ele morra e parta da pior maneira possível. E além do mais para o inferno, né? Porque partir em transgressão à lei de Deus é diretamente para o inferno. Então repreende o teu filho da mesma forma a qual o Senhor corrige e castiga a quem ele ama. O pai, então, se ama o teu filho, tem que corrigir e castigar, porque senão não ama. Aquele que diz eu amo, mas não disciplina, a palavra de Deus o coloca como mentiroso, porque vê só o agora e não olha o amanhã. As consequências que a educação a qual ele tem dado ao teu filho irá trazer sobre a vida do teu filho. Então vejamos Provérbios 12, capítulo 12, versículo 1, diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão, este é estúpido. Então quem ama a disciplina ama a Deus, né, irmãos? Ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então veja em Provérbios 13, capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. O filho sábio ouve, né? Mas porém aquele que despreza é escarnecedor e com certeza irá colher as consequências dos teus atos. Vejamos livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 5. O filho insensato despreza a instrução de seu pai, mas o que atende à repreensão consegue prudência. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todos que recebe por filho. Então, mais uma vez, mostrando também ao pai que dá direito de corrigir e açoitar o teu filho, demonstrando-lhe amor. Então, Provérbios, capítulo 15, 32, diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire conhecimento. Então, ouçam pais e mães, irmãos e irmãs, a repreensão do Senhor nesta manhã acerca da educação dos teus filhos. Porque o que rejeita a disciplina
menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire conhecimento. Hebreus 12:8 diz assim: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Hebreus capítulo 12, versículo 7 diz assim: se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque qual filho há que o pai não corrija? Mais uma vez, tá vendo, irmãos? Tô tentando resumir aqui porque o horário já foi-se embora. Mas aqui em Hebreus 12, 7 diz assim: se suportais a correção, Deus os trata como filho, porque qual filho que o pai não corrija? Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Ou seja, os que são guiados pelo Espírito têm regras, ensinamentos e limites. Êxodo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Aos filhos, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias se prolonguem sobre a terra. Então ensina, irmãos e irmãs, os teus filhos te honrarem, para que os teus dias possam ser acrescentados sobre a face da terra. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: toda correção de fato, no momento em que ocorre, não nos parece ser motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que foram disciplinados. Observe bem, toda correção de fato, no momento em que ocorre, não parece ser motivo de alegria, mas de frustração. Mais tarde, no entanto, produz fruto de justiça e paz para todos aqueles que foram disciplinados. Ou seja, hoje o teu filho pode não concordar quando você o disciplina, mas amanhã ou depois ele vai reconhecer que isto foi o melhor para a tua vida e que era necessário que assim acontecesse para que ele viesse ser um homem e uma mulher de bem. Agora, o livro de Salmo, capítulo 118, versículo 18 diz assim: o Senhor severamente me castigou, mas não me entregou à morte. Ou seja, o castigo vem de Deus. Então damos-lhe, honra e glória por ele nos castigar, para que assim venhamos nós nos arrepender e ele não ter permitido que nós fôssemos entregues à morte. O Senhor severamente nos castigou para que hoje nós pudéssemos estar na presença de Deus. Nós tivemos um castigo, uma repreensão dos nossos erros, mas damos graças a Deus porque Ele nos castigou e nos aceitou, mas não nos entregou à morte. Provérbios, capítulo 15, versículo 10 diz assim: há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Viu só, irmãos? Observe essa palavra. Há um severo castigo para quem abandona o caminho do bem, e quem não suporta ser corrigido encontrará a morte. Então tá aí a palavra de Deus nesta manhã de quarta-feira acerca da educação dos filhos. Ensinar o pequenino o caminho em que ele deve andar. Então eu mostrei para vocês, irmãos e irmãs, ouvintes, dentro da palavra de Deus, que você corrigir não é porque você não ama o teu filho, mas sim porque você ama. Porque quantos diz eu amo e não tenho coragem de dar uma varada? Então a palavra de Deus diz que você não ama. Porque se você ama, você não vai pensar só no agora, mas você vai pensar no futuro do teu filho. Então, desde cedo, devemos ensinar regras, limites e principalmente a palavra de Deus, que é a base de tudo, é a base do sucesso e da vitória nesta vida e muito mais que o Senhor nos dará após esta vida. Amém? Fiquem todos na doce e poderosa paz do Senhor Jesus. Quem se despede de vós agora é a tua irmã
em Cristo, Adriane Santos. Paz do Senhor a todos os ouvintes, irmãos e irmãs, fiquem todos na paz do Senhor.